Olá, seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Eu sou o Bruno Galvão, temos aqui o nosso querido intérprete Hermes Araújo, que é um grande dançarino e você não faz ideia, e nós vamos trabalhar com vocês o assunto de preservação da biodiversidade. É um assunto voltado para você, aluno do 9º ano do ensino fundamental. Quais são os objetivos desta aula? Bom, eu gostaria que você, aluno, pudesse compreender o que é biodiversidade e entender a importância de preservar a biodiversidade do nosso planeta. Então, dentro dessa aula, nós vamos falar de biodiversidade, nós vamos falar de algumas formas de preservar essa biodiversidade, que são formas não individuais, né, que não se trata do nosso comportamento, mas de órgãos específicos. E aí a gente vai entender um pouco aí da importância também de se preservar a biodiversidade. Então, quando a gente pensa em biodiversidade, bio significa vida, né? E diversidade, diverso, diferente, né? Então, a gente está falando aí justamente da grande variedade de seres vivos que existem no planeta. A biodiversidade, então, ela vai se referir a essa variedade de espécies de seres vivos. Portanto, nós podemos dizer que ela é a riqueza biológica do planeta Terra. Então, eu não estou falando aqui de riqueza de ouro, de prata, não estou falando de riqueza mineral, estou falando de riqueza biológica, riqueza viva, estou falando de vida. O que pode acontecer para essa biodiversidade ela ser perdida? Um dos fatores é o que nós chamamos de fragmentação de habitat. O que é essa fragmentação de habitat? Vamos ler aqui esse conceito. É o processo de divisão das áreas de ocupação de uma espécie, devido a modificações naturais ou antrópicas. Como assim, professor? Então, quando você pensa em fragmentação, fragmentar é dividir. Sim, quando eu estou fragmentando algo, eu estou dividindo. Então, fragmentação de quê? De habitat. Quando a gente pensa em habitat, a gente pode pensar em nicho, que é um conceito biológico, a gente pode pensar em moradia. Então, você está fragmentando o espaço que aquele ser vivo ele está presente, você está fragmentando, você está dividindo o habitat, a moradia de determinada espécie de seres vivos. E isso pode ocorrer devido a processos naturais. Você pode ter, por exemplo, um rio, abrir o rio ele se dividir e abrir ali uma vertente ali que vai impedir que aquele organismo que vivia naquela região continue ali junto do outro, que se separe aquele ambiente, então você tem uma divisão do habitat. E pode ocorrer através de ações antrópicas, que é a ação do ser humano. Pensou em antrópico, pensou em seres humanos. Bom, as causas naturais, como eu disse, por causa de uma nova vertente de um rio, também pode ser por causa de desastres naturais, como uma erupção vulcânica, também seria um exemplo, poderia causar aí a fragmentação de habitat. No caso das ações humanas, nós podemos citar aqui o desmatamento e as queimadas, que tem sido inclusive um assunto muito relevante, principalmente para nós brasileiros, que temos sofrido muito com desmatamento e queimadas aí no nosso país. E como eu posso preservar a biodiversidade? Como eu posso evitar esses problemas causados pela fragmentação do habitat, por essa divisão, por essa separação da moradia dos seres vivos? Bom, nós temos as unidades de conservação. Essas são áreas que ajudam na recuperação de ecossistemas degradados, na preservação de espécies endêmicas, ou seja, espécies que vivem naquela região, e de espécies ameaçadas de extinção em geral. Então, quando a gente pensa em unidade de conservação, nós estamos falando de grandes espaços que vão ser conservados, voltando o seu trabalho para preservar essa biodiversidade, preservar esses seres vivos, né? Cuidar desses seres vivos para que eles não sejam extintos. Quais os tipos de unidades de conservação que nós temos? Nós temos unidades de proteção integral, já pensa aí que integral quer dizer como um todo, né? E unidades de uso sustentável.
Ok, vamos ver o que são esses tipos de unidades aí de preservação, de conservação. Primeiro, unidades de proteção integral. Mais uma vez, vou destacar aqui esse termo, essa palavra, integral. Integral quer dizer todo, né? Quer dizer que é uma preservação que é feita o máximo possível, né? Bom, o que seria, então, as ações dessas unidades de proteção integral? Primeiro, preservação da natureza. Garantir o mínimo de interferência humana. Uso indireto de recursos naturais. Como assim, professor? Até que deu para entender, tá? Preservar a natureza, evitar a interferência do ser humano, mas uso indireto dos recursos naturais? O que seria o uso indireto dos recursos naturais? Eu não vou lá numa unidade de proteção integral e retirar uma árvore. É um recurso natural, eu não posso retirar uma árvore de lá. Eu estaria usando diretamente aquele recurso natural. Eu não posso ir lá e pegar um peixe, pescar um peixe. Eu estou usando diretamente esse recurso natural. Não, aqui na unidade de proteção integral isso não é permitido. Quando a gente fala de uso indireto, quer dizer que pode ser utilizado em outras atividades, como um turismo ecológico ou coisa do tipo. E é isso que eu vou falar aqui. Olha só. Exemplos aqui de unidade de proteção integral. As estações ecológicas, por exemplo. As estações ecológicas são unidade de proteção integral. Temos também as reservas biológicas. Elas permitem a realização de estudos científicos e educação ambiental. É um uso indireto, eu não estou extraindo nada dessa unidade de proteção. Eu não estou retirando árvores, não estou caçando animais ali. Eu estou usando ali para estudo científico, e aí é permitido, e eu posso usar ali para educação ambiental. Pegar as crianças da escola, fazer uma excursão, mostrar como é que é aquele ambiente, mostrar a importância, né? Apresentar essas crianças ali o nome de algumas plantas, de alguns animais. Aí você está usando para educação ambiental e aí você pode usar, sim, uma unidade de proteção integral. Unidades de uso sustentável. Então, é um pouquinho diferente aqui. Então, é uma unidade de uso, ou seja, ela pode ser utilizada de forma sustentável. Veja a diferença aí. A outra tinha uma proteção integral, podia retirar nada dali. Os fins daquela unidade era de educação ambiental, de uso científico. Aqui você já tem a possibilidade de uso daquele recurso natural, mas não de qualquer forma, de forma sustentável. Bom, então são áreas que visam unir a conservação da natureza com o uso sustentável de parte dos recursos. Então, a ideia aqui é justamente isso. Olha, pode usar, mas tem que conservar a natureza. É um equilíbrio. É uma área, uma unidade que você trabalha com esse equilíbrio aí. Bom, são permitidas atividades de coleta e uso de recursos naturais, desde que praticadas de forma sustentável. Então tá, se eu posso lá retirar o alimento dali? Posso, se eu sou morador de uma unidade de uso sustentável, ou se eu tenho a licença para isso, eu posso talvez pescar ali, eu posso ali retirar alguma planta medicinal de forma sustentável, ou seja, desde que eu não prejudique aquele ambiente. O que são exemplos de unidades de uso sustentável? Aí temos aqui alguns exemplos aqui, ó. Florestas nacionais, estaduais e municipais, reserva de fauna. O que é fauna? Animais, reserva de animais. Reserva de desenvolvimento sustentável, reserva extrativista, né, que você faz extração, reserva particular do patrimônio natural. Então, existem reservas até de patrimônio, reservas particulares, que tem um dono daquela terra. Um dono de uma terra, ele pode optar, né, se a terra dele estiver de acordo aí com os critérios estabelecidos, ele pode tornar aquela área dele uma reserva de patrimônio natural também. Então, isso são unidades de uso sustentável, que podem ser utilizadas, que podem ser extraídos recursos naturais, mas de forma inteligente. E quando eu digo de forma inteligente, é de forma sensata e sustentável.
Bom, aqui eu quero entrar num ponto muito importante. Quando eu vou falar aqui dos pontos principais, eu quero rever esta aula do ponto de vista da nossa consciência como seres humanos. Bom, quando eu falo de biodiversidade, eu espero que tenha ficado claro que trata-se das grandes quantidades de espécies que existem no planeta todo. Aí eu estou falando de fauna, estou falando de flora. Estou falando então fauna, animais, flora. Estou falando de todo o reino plantar, toda a vegetação, todos os vegetais. Quando eu falo de animais e plantas, estou falando de seres vivos. Daí o nome biodiversidade. E existe uma quantidade gigantesca de seres vivos no planeta. Só de insetos, existem mais de 1 milhão de espécies de insetos no nosso planeta. Só de insetos. Então nós temos uma variedade de seres vivos enorme. O que eu queria que você entendesse aqui quando eu volto a falar de biodiversidade? Que todos esses seres vivos são importantíssimos para a manutenção da vida no nosso planeta. Eu não estou falando só das vantagens de ter recursos naturais para nós seres humanos, não. Eu estou falando da vida no planeta. Eu estou falando que ter algas no mar significa ter oxigênio para respirar. Porque o pulmão do mundo não é a floresta amazônica. Ah, professor, achava que o pulmão do mundo era a floresta amazônica. Não, a floresta amazônica é importantíssima, ela tem recursos naturais importantíssimos para o mundo inteiro, inclusive para uso medicinal, é importantíssimo para a natureza, a diversidade é enorme, mas sem algas nós não teríamos a quantidade de oxigênio que temos. Então, o pulmão do mundo são as algas marinhas. Então, pensa só. Eu estou falando de algas unicelulares, eu estou falando de organismos feitos de uma única célula, principalmente. Tem algas que têm muitas células? Tem. Mas imagina a importância de um organismo desse. Se você fica sem essas algas, que são micro-organismos, organismos unicelulares feitos de uma célula só, que importância que tem, professor? Que importância que tem que se acabar com as algas, acaba com a vida marinha? Que importância que tem que se acabar com as algas, a redução de oxigênio vai ser gigantesca. Eu estou falando aqui de um tipo de organismo só. Agora imagina a diversidade do planeta inteiro. Imagina a necessidade de cada planta que existe na Terra. Vamos pensar nas plantas agora. Falamos na alga, a importância para o mar e para todos os seres vivos. Falando de biodiversidade ainda. Agora plantas, temos uma variedade enorme. Se não existir plantas terrestres, nenhum animal terrestre, olha só, nenhum animal terrestre, exceto aqueles que se alimentam de peixes, nenhum animal terrestre poderia existir com facilidade. Seria muito difícil existir animais terrestres. Só aqueles mesmo que se alimentassem lá na água e vivessem parte aí na terra. Por que eu estou falando isso? Sem planta, não tem como ter o coelho que come a planta. Vai morrer de fome, não é verdade? Sem o coelho, o que a raposa que caça coelhos vai comer? Ou sem planta, o que o grilo vai comer? E se não tiver grilo, o que o sapo vai comer? O que eu quero que você entenda, a grande importância dessa aula, quando eu falo de biodiversidade, é um assunto atual, é um assunto que nós estamos vivendo agora. É um assunto de tremenda importância quando eu falo de conservação da biodiversidade, preservação, é porque toda a vida do planeta depende disso. Se não existir um único ser vivo, ele pode alterar toda uma cadeia. Por exemplo, abelhas. Se não existissem abelhas, muitas plantas deixariam de existir, porque as abelhas fazem um papel importantíssimo que nós chamamos de polinização. Tamanha a importância das abelhas. As abelhas, elas precisam ser preservadas e isso tem sido foco de muitos estudos. Então tá bom. Professor, então, se é assim, se existissem as plantas, existissem as algas, que maravilha, aí você tem um oxigênio, aí a gente pode ter muitos seres vivos, mas tem ser vivo que não precisa, né? Eu posso tirar um peixe lá de um lago. Isso já foi feito várias vezes. Já tentou-se modificar certos ambientes, retirando um peixe ou retirando algum predador ali, um parasito de peixes que danificava a pesca de alguma região. Aí você retira aquele parasito, você não sabia
que ele também era importante para controlar a quantidade de algas ali, por exemplo. Aí as algas começam a crescer um tanto. Então, quando a gente fala em biodiversidade, a gente fala de uma grande rede de seres vivos em que existe uma grande cooperação, em que todos os seres vivos são importantes, e essa relação entre esses seres vivos é o que permite que nós possamos existir, e que não só nós, que todos os outros seres vivos, que todos estão dependentes uns dos outros, precisam para que exista a vida tal como ela é hoje no nosso planeta. Então não se engane quando falam, está desmatando a floresta amazônica. Não, mas isso aí não vai alterar a minha vida, não vai alterar a sua vida. Estão matando as abelhas, isso aí não vai alterar a minha vida, não vai alterar a sua vida. Nós temos uma noção de que a Terra vai durar muitos anos, até porque o Sol ele deve ter aí para frente uns 5 bilhões de anos, mas se nós não conseguimos viver de forma sustentável, a gente passa muito longe de seguir a vida do Sol. Então, o meio ambiente tem tudo a ver com a nossa vida, tem tudo a ver com a vida de todos os seres vivos. Ok, aí falamos de biodiversidade, eu dei muito destaque aqui agora para esse assunto, porque é um assunto que eu trouxe para essa aula para discutir com você e para colocar consciência em você. Você que é agora da nova geração, que é a pessoa que vai mudar esse planeta. Eu não estou querendo jogar a responsabilidade toda em você, por isso que eu estou aqui também fazendo a minha parte, tentando alertar você, para eu também fazer parte desse processo de mudança, de preservar a natureza. Porque a natureza tem a ver com a vida do meu filho, tem a ver com a vida dos meus netos, com a vida dos meus bisnetos e por toda uma geração, para que existam seres humanos, para que tenha água disponível, para que tenha recursos naturais disponíveis para nós sobrevivermos, é necessário que todas as espécies continuem como estão e, de preferência, sejam muito bem preservadas. Ok, então o destaque que eu queria dar em biodiversidade eu dei aqui. Por favor, não esqueça isso, é muito importante. E aí nós falamos, então, da importância da conservação ambiental, e aí nós falamos de unidades de conservação. E quando falamos de unidade de conservação, nós falamos daquelas unidades de proteção integral, que elas são integralmente protegidas, né? São protegidas como um todo, portanto, você não pode extrair nada dessas unidades, então essa é uma grande diferença. E aí nós entramos em unidades de conservação de uso sustentável, né? Então, quando a gente pensa em unidades de uso sustentável, sim, ali pode ser extraído, mas não é qualquer um. Algumas unidades de uso sustentável, elas até têm pessoas que moram lá, né? População ribeirinha, que mora perto de um rio, que ele está dentro de uma área ali de conservação, né, de uso sustentável, ela pode extrair o seu alimento dali, ela pode plantar, ela pode pescar, desde que seja de forma inteligente, sensata. Essa é uma das últimas aulas do ciclo 7, né? Só teremos mais uma aula, e é por isso que eu gostaria de deixar esse grande recado do fundo do meu coração para vocês, que como pessoas sensatas, responsáveis, e que vamos garantir o futuro do planeta, e não só de todos os seres vivos, mas também vamos garantir o futuro da nossa raça, da nossa espécie humana, é fundamental que todos nós possamos cuidar do planeta através da preservação da biodiversidade. É isso. Aqui estão algumas referências bibliográficas. Vale muito a pena ler, ok? Trata-se de um assunto de extrema importância. E é isso que eu queria falar com vocês hoje. No mais, preserve a natureza e bons estudos.